O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do meu processo de fazer lip sync, né? Então a forma como eu prefiro de fazer, mas tem que lembrar também que lip sync ele vai variar de caso para caso, né? Então depende de várias coisas assim. Tem áudios que são mais difíceis do que outros, né? E se a gente estiver animando por 2, por 1 ou por 3, a forma como a gente vai fazer esse lip sync pode variar também, né? Então no caso, eu fiz essa animação com base no áudio do Mestre Uguay, né? Então vamos assistir só uma vez para dar uma olhada na animação também. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. O ontem... Então, se a gente for ver aqui nessa animação, eu tava testando fazer por 3, por 2. Acho que teve momentos que eu tentei por 4 também. Tem até por 1 aqui. Então é uma forma diferente de animar também. Não é um padrão que segue tipo tudo por 2 ou tudo por 1, né? Com twin. Ou por 3 ou por 4. Eu meio que fiz uma mesclagem aqui. E lip sync vai ser a última coisa que a gente vai fazer numa cena, né? Por exemplo. Porque é muito melhor a gente resolver o lip sync depois que toda a animação estiver resolvida, né? Do que ir tentando fazer simultaneamente conforme a gente vai animando, né? Porque pode ser que a gente altere alguma coisa da animação e aí vai ter que refazer o lip sync, né? A não ser que a gente salve uma versão nova e aí consiga pegar o lip sync que já fez e colar na animação de correção que a gente acabou corrigindo, né? Então, pra gente ouvir o áudio, são esses dois botãozinhos, né? O primeiro a gente ouve o áudio, o segundo a gente ouve o scribbling dele, tipo, a gente consegue scrollar e ficar ouvindo. O ontem... Então, o que eu gosto de fazer é selecionar a boca, dou um lock na Node View e seleciono tanto a boca, o drawing, o módulo de drawing e o módulo da PEG, e vou aqui embaixo e dou um Selection Only Mode. Então só vou ver o que eu estiver selecionando, né? Então no caso a PEG e a boca. Eu pego a PEG também para eu saber onde que tá tendo animação, né? Então onde que tem keyframe batido, né? E também deixo, mostrando o audio wave aqui, o waveform do áudio, né? E aí, o que eu costumo fazer é tentar bater o lip sync com o áudio primeiro, né? Então, eu vou ouvindo e encaixando os fonemas, né? Às vezes é legal ouvir o que ele tá falando para entender, né, a palavra. Então, aqui então é um U ou um O. Eu vou colocar o U porque como ele vai pro ontem, o ontem. É legal a gente articular com a boca também para ver quais os shapes, as formas de boca que a gente está fazendo, né, também. Aí aqui ele começa a fechar. Aí o E tá aqui, né, ó. Então, o que eu faria para essa animação que eu tô fazendo, como tá batendo aqui onde não tem animação, eu volto um frame, né? Eu volto para bater com algum keyframe aqui, né? Porque se eu deixasse aqui, quando eu desse play, ia ficar meio esquisito, né? Ele ia estar tendo troca de drawing onde não tivesse movimento e aí ia ficar muito aparente, né?
Então eu já faço isso aqui nessa etapa também. Aí eu posso talvez pro cerradinho. E aí talvez fechar. Uma coisa que eu gosto também de fazer tem esses 3 botãozinhos. Eu deixo habilitado o terceiro, que ele só pega drawing. Então por mais que eu tente arrastar keyframe, ele não vai arrastar. Ele só vai arrastar drawing, né? Então para lip sync isso aqui é ótimo. É história. E então só para entender também as boquinhas que tem, né? Tem o S, X, né? Ou C também, ou I. Geralmente é para as bocas que fazem esse som de S ou I, né? O E, o A, o O, o U, B, M, P, V, F e L, né? Uns sons assim. Então basicamente são essas boquinhas. Bom, não tem uma regra específica para lip sync, né? Mas geralmente quando tem consoante a gente tem que fazer aparecer, né? Então no caso, quando tiver B, M, P, V, F, é legal fazer esse som aparecer também, né? Então ele tá fazendo um chiado aqui, né, já. Isso. Então aqui já é aquele cerradinho. E aí ele tá voando aqui nessa animação, então eu já puxo para cá. Tó. Ó. Ti. Então isso que é a dificuldade dessa animação que eu fiz. É que como tem coisa por 3, por 2, né? Tem horas que talvez vai ficar estranho, né? Mas vamos testar mesmo assim. Porque a animação é muito teste mesmo, né? A gente tem que ficar dando play várias vezes pra ir enxergando, né? O que tá estranho, o que tá esquisito. E corrigindo, né? Ó, aqui tem o A, mas tem o E. Só que como ele não é um som muito alto, eu posso ir pro E, né? Pra ele não ficar tão forte. Aqui no caso eu vou deixar aqui, que talvez eu faça uma interpolação. O amanhã. O A. Talvez pode ser esse, o M, né? Ou talvez esse. Então aqui ficou por 1, né? A animação, quando a gente tem animação por 2 ou por 3 no caso aqui, fica estranho se a gente também tiver troca por 1, né? Fica muito metralhadora o lip sync. Mas eu vou deixar por enquanto assim. No caso eu vou puxar para a direita aqui para atrasar, só para bater com essa animação. Então a gente pode ir também assistindo, né? O ontem é história. O amanhã. Aí, ó. O amanhã. Ó, quando a gente tem por 1, ele fica desse jeito, né? Metralhando. O amanhã. Ó, parece que O amanhã. popa uma boca do nada. Porque como ele só fica um frame, ele pisca, né, na tela. E como a gente não fez uma animação por 1, fica muito aparente também, né? Então o que eu posso fazer já, né, como não dá pra se eu puxar, atrasar ele, adiantar ele, esse aqui vai ficar por 1, né? Então eu aproveito e jogo tudo pra bater, né? Com os keyframes que já tem. O amanhã.
O amanhã, Aí fica meio o amanhã, menos esquisito, né? o amanhã, Só que eu vou deixando isso temporário mesmo, porque depois a gente entra e faz um polimento, né? Do lip sync. é um mistério. Então aqui dá pra gente fechar, né? Mas às vezes quando vai pro I, né? Às vezes eu gosto de ir primeiro pro E pra depois fechar no I, pra marcar um pouco o lip sync. Aí talvez dê pra gente até mexer nesse shape da boca aqui pra deixar menos forte, né? Mas isso talvez depois. É um mistério. Mas o Mas o então aqui talvez fechado, né? hoje, mas o hoje, Então aqui é a mesma coisa, né? Hoje, só que tem um G, né? Então talvez seja interessante marcar esse G, né? Então talvez daria para abrir para fechar de novo, né? Só que aí fica só que fica muito forte, né? Então talvez seja interessante depois editar, né? Mas vamos deixar sem por enquanto, porque acho que ficou esquisito. Hoje é uma dádiva. É o uma. Então aqui tem um M, né? Do uma, mas aqui talvez não precise. É uma dádiva. Tá, aqui entra o lance de não ter regra, né? É uma dádiva. Talvez, né? Talvez precise quando. É uma dádiva. É uma Madá. Então aqui é o V. E aqui é o A já, né? Mas aí tá por 1, então eu posso jogar esse V pra cá, esse o A pra cá. Só que então, aí aqui o problema é que tem o I e o V, né? E eles são muito parecidos, né? Em termos de shape de boquinha. Então eu vou fazer indo tudo pro V, porque talvez o V seja mais necessário para dar essa sensação da boquinha fazendo o V, né? Dádiva. dádiva. E aí posso fechar. Dádiva. É por isso. Arrasta pra cá. É o P, né? Então P. Só que aqui já vem pro O, né? Então aqui eu posso fazer aquele esquema. Jogo pra cá, jogo pra cá. Aqui eu vou fazer abrir pro E e depois fechar pro E. Isso que se É. Isso que se chama
E chama chama chama. Talvez o M. Vamos tentar. Só que aqui ficou tudo por 1, né? Então talvez joga pra frente. Joga pra frente. Não, aqui eu vou deixar aqui assim por enquanto. Metralhando mesmo. Pra depois ajustar. E X E fecha. Então esse N, né? Às vezes pode ser o S, o cerradinho, pode ser o fechado também, aí vai depender. É por isso que se chama presente. Aí. Então essa parte. Então por isso que não, às vezes não tem como aplicar uma regra geral, né? Porque tem esses casos assim que você vai ter que dar uma ajustada, né? De alguma forma, tentando simplificar essa região, né? Eu vou comer esse A aqui. Aí acho que funciona melhor. Talvez. Se chama isso que se Talvez o E aqui. Isso que se chama presente. Talvez funcione. Se chama presente. Então, bom, então essa primeira etapa, né? Dependendo então da linguagem de animação. Eita. Bom, aqui bugou. Aí tem esse botão aqui, né? K mais e K menos. O K mais ele duplica o desenho aqui, né? Ele cria essa divisória. E o K menos ele tira o drawing que tá selecionado, né? Então, como eu já tenho o O aqui, eu quero tirar isso aqui, é só dar um K menos, aí ele fica tudo o O, o U no caso. Amanhã. Tá. O amanhã. Então, dependendo da linguagem de animação que você tá fazendo, né? Talvez essa etapa já seja o suficiente, né? Mas no caso, como eu intervalei, né? E tem coisas por 2, por 3. Ontem. É estranho deixar a boca blocadona assim, né? É história. O amanhã. Porque a animação tá fluida, meio fluida da cabeça, né? Quer dizer, a animação da cabeça tá mais fluida do que a boca, né? Então, meio que pede para que a boca também seja mais intervalada, né? Então, eu salvaria uma versão nova nessa etapa aqui. Então, pode ser V4 Lip também, porque ainda é a fase de Lip. Ontem. É história. E aí... Ontem. Então, aí tem uma regra assim, mais ou menos, né? Que então vai variar de animação para animação, que você tenha que jogar os drawings que você fez 2 frames adiantado, né? Então 2 frames para a esquerda aqui,
Porque a gente vê a imagem primeiro do que o som, né? Alguma coisa assim. Ontem. E aí fica um pouco mais É sincronizado, né? história. Só que como a nossa animação tá por 2, por 3, isso não vai funcionar tão bem. Porque ó, eu joguei 2 pra frente, só que ó, tem frames que não tá batendo com o keyframe, né? Então tá tendo troca onde não tem movimento, né? Então o que eu faria é arrastaria para a esquerda nesses momentos que ele tá não tá tendo animação, e aí depois revisaria tudo, né? Para ver se tá fazendo sentido ou precisa de algum ajuste, né? Então aqui tá batendo, aqui não. Então se eu tivesse feito a animação tudo por 2, talvez isso aqui seria muito mais simples de resolver, né? Porque ia estar batendo tudo certinho, né? E aí o polimento ia ser um pouquinho mais fácil, né? Então vamos ver. Ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Então. Tá um pouco mais sincronizado, mas é isso. Precisa de polimento, né? Então, eu acho que vale a pena fazer esses intervalos, né? Então aqui eu posso voltar para esse botãozinho para poder meio que fazer uns intervalos da boca, né? Então, vamos ver como dá para fazer. Olha, aqui no ontem é porque tá dando um pulo desse bigode chinês, do bigodinho dele, dessas rugas, pro S, pro cerradinho, né? É legal que ele também esteja intervalado e seguindo um arco, né? Então o que eu vou tentar fazer é pegar essa boca aqui. Talvez aumentar. E aqui é meio na mão mesmo. Pegar o bigodinho também. Isso. Então aqui é uma parte que tem que ir de parte para parte mesmo, né? Opa. Cadê? O pivô tá aqui embaixo. Acho que eu não tinha ajustado ainda. Isso aqui tá certo. Então, aí ajustar também, seguindo esse movimento. Então, pensando em arco também, né? Para funcionar melhor. E aí essa rulinha também, né? Não dá pra ver direito, mas se eu colocar o render, ele tá aqui, né? Opa. Tem que ver como eu ajustei o pivô, tem que ver também se não zoou nada, né? É história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Então às vezes é bom tomar cuidado, né, quando a gente reposicionar o pivô por essa ferramenta avançada de animação, né, porque pode ser que a gente altere de posição coisas que já estavam animadas, né, então por isso que é bom animar certinho, né, já tá configurado certinho e animar em cima, né. Bom, aí aqui tem essa parte da boca também, né. Então, quando ele tá muito tempo parado assim, eu gosto de fazer também um squashzinho de leve assim.
só para ele acompanhar o movimento. E faz sentido também porque como ele vai abrir depois, né? Ele já meio que tá indo para esse movimento. Talvez não precise tanto. O bom de estar separado as coisas, os elementos da boca, é que você consegue meio que mexer também sem mudar os outros elementos, né? Porque, por exemplo, se eu achatasse, se o dente, a língua, tivesse tudo no mesmo layer da boca, né? A gente achataria a boca e ia achatar o dente, né? Sendo que o dente é uma coisa mais sólida, né? Que não deveria ser achatada junto, né? Ontem. Então aí aqui já fica mais suave, né? Ontem. Já começa a ficar um pouquinho mais interessante, né? Aí aqui também, ó, ele popou pro A, né? Ou pro E, ontem. E aí ele vai fechar pro I, ou N, né? Então aqui já talvez seja interessante também já ir fechando essa boquinha, né? O ruim é que eu não fiz um deformador para cada boca, então ele dá uma achatada na linha também, né? Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Para não ficar tão aparente também. E aí ele interpolando essa parte. Sempre flipando também para ver se tá funcionando. E aí interpolar, né? Então, peraí. Ajustei aqui. Então aí eu tenho espaço para um intervalo aqui, né? Então eu posso dar um F7 e dar um Twin. E aí aqui pode ser desacelerar ou acelerar, né? No caso eu costumo fazer desacelerando. Então eu pego o da direita e puxo pro meio. Faço isso em todas as partes que eu mexi, né? Então é meio trabalhoso essa parte, né? Porque tem que ficar testando e interpolando, né? É que como tá dividido em vários elementos, aí fica mais trabalhoso mesmo, né? Porque você tem que ir parte por parte. Então a animação no geral é trabalhosa, né? Você tem que dedicar um bom tempo assim pra ficar revisando, né? Ontem. Aí vai começando a fazer mais sentido, né? O movimento, porque não fica tão blocado, né? Não fica tão, tipo, popando de uma boca pra outra o tempo todo, né? Começa a ficar um pouco mais suave todo o movimento, né? É história. É história. Ontem é história. Bom, aí fazendo isso para toda a animação, né? Então, para não ficar tão longo esse vídeo, né? Basicamente, eu vou fazer isso em toda essa animação, né? Então onde tiver espaço para intervalo, eu vou tentar fazer essas interpolações, né? Para justamente não ficar tão seco, né? A troca de drawing. Então, basicamente é assim que eu acabo fazendo, né? Lip sync. Então, são umas dicasinhas aí que talvez possa ajudar, né? E, bom, basicamente é isso. Aí depois eu coloco a versão final aqui. Então, vou deixar o vídeo acelerado nesse momento e comentar em partes específicas. Aqui é interessante que eu vi um espaço para poder fazer um intervalo, então deixei marcado com F6.
meio que pensando no intervalo por 2 aqui, né? E aí vou ajustando, e aí vou ajustar isso em cada parte, cada elemento separado também, né? Mas o interessante é que eu acabei marcando, né? Eu vi esse espaço que tinha entre um keyframe e outro. E aí como tinha essa abertura para fazer um intervalo por 2, eu acabei colocando também, para deixar mais suave também. Aqui dando play, eu percebi que fica estranho a linguinha dele, que ficou parado, né? Então aí achei melhor ajustar ele para seguir o movimento da boca também. E aí ficou menos estranho. Aqui é um exemplo de que quando a gente meio que adianta 2 frames, nem sempre dá certo, né? No caso eu vi que para aquela parte específica não fazia muito sentido, então eu voltei para bater com o keyframe posterior, né? E aí eu acho que funcionou melhor. Quando a gente faz o ou U, é interessante a gente, às vezes, se a gente tiver espaço para intervalar, fazer ele projetar para frente, né? Então fazer um com a boquinha, né? E em arco também pensando em arco, né? Que aí às vezes dá um charminho assim pra essa parte do lip sync, né? Então ele ficaria mais ou menos assim, né?
mistério. Mas é mistério. Aqui é mais um exemplo de boquinha de U e de O, né? Aqui no caso o desafio era fazer uma transição do U pro O, né? Que o U ele tá projetado para frente, mas aí o O ele vai pro O. E aí eu meio que tô tentando emendar essas duas boquinhas, né? E de novo, sempre pensando em arco, né? Pra deixar o movimento mais suave também, né? Hoje, mas hoje, O legal dessa parte é que tinha bastante espaço para eu poder brincar com o O, né? Então, o hoje. Então, dá pra trabalhar bem esse lance do arco, né? De estender bem o O, assim, né? Mas só tem que tomar cuidado que às vezes a gente mexe num Ki, que ele vai pra outra boquinha, né? A gente às vezes mexe no U, no O, de posição, só que aí também foi aplicado pra boquinha do S, da boquinha cerradinha, e eu não queria que aplicasse. Então só toma cuidado com essas trocas, né? Então o interessante é pegar o Ki que não tem alteração e voltar, né? Para que ele não altere. E aí às vezes você pode até acabar se confundindo, né? Nesses keys, nessas mudanças, nessas trocas de drawing onde não deveria, ou pegar o key, um drawing tá pegando o key do outro, né? E aí nessa parte eu fiquei bastante confuso mesmo e tive que dar vários play, revisar bastante para ver o que estava acontecendo, até conseguir entender e conseguir ajustar, né? Aí acabou ficando assim. Hoje. E aí aqui eu tô vendo a parte do G, né? Do Oji. Porque antes eu tinha pensado em fazer ele abrindo pro E e depois fechando. Mas ficava muito descarado, né? Popava do nada, abria a boquinha. Aí ficava estranho. Então, só que como que eu fazia para que passasse essa mesma sensação do G, né? De ouvir o G só com uma mesma boquinha, né? Então eu tive que meio que squishar ele para depois voltar ao normal também, né? Só pra gente poder sentir esse movimento do G, né? E acabou ficando assim. Hoje é uma
Aí aqui um exemplo É uma do porquê é dádiva. importante É uma fazer dádiva. as consoantes aparecerem, né? É uma Tipo dádiva. C, É por D, F, hoje é uma B, dádiva. B, É por isso que por se causa chama na parte da dádiva. hoje é Então a uma boquinha do dádiva. V É uma tinha dádiva. que aparecer, É né? por Pra isso poder que se passar essa sensação do é vá, por isso dádiva, né? Aí esse final também tava difícil, né? Na parte do. Por isso que se chama presente. No é por isso presente, que se chama principalmente. presente. E aí eu apanhei pra caramba nessa parte. É por isso que se chama presente. No caso eu tinha me confundido também, né? Porque no bloco eu tinha feito de um jeito, mas aí assistindo de novo parecia não fazer muito sentido. Aí nessas horas eu às vezes costumo refazer, né? O lip sync batendo com o áudio e nos keys, vendo as bocas que precisam ter e vou ajustando a partir daí, né? Porque às vezes, talvez por eu ter adiantado 2 frames, aí acaba desandando algumas partes, né? Presente. Bom, depois de muitas tentativas, acho que eu cheguei em alguma coisa, né? Que fazia um pouco mais de sentido, mas testando muito para tentar chegar nisso, né? E lip sync tem horas que, dependendo do áudio, te desafia bastante, né? Você tem que ficar ouvindo, tentando adaptar, simplificar também, né? E basicamente é isso, né? Espero ter ajudado aí. Esse vídeo ficou mais longo do que o normal, né? Mas não teve muito jeito, porque como eu queria mostrar o processo em determinadas partes, né? E o áudio era meio grande, então teve que ser desse jeito aí, né? Mas é isso. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau. O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente.